e ao rosto para todos os povos e nações. Como tá essa pena aqui? Ela tá aqui, sim. Bom. Então, mediante a tudo isso aí, ó, um Shuyao a todos os povos e nações, né? Aqui no Brasil chama de chuchu, que é o choru, e eu chamo ele de Shuyao. Esse aqui é um alimento muito excelente, gente. Eu recomendo a todas as pessoas fazer uso, né? Vocês façam, pode fazer ele assim, com casca e tudo, tá? Faz ele sozinho, cozinha ele, né? Aqui você pode colocar meio litro de água, pode colocar meio litro de água, para mais um pouco. Você vai cortar ele, né? Corta ele, né? Em pedaços, né? Assim, redondo, com casca e tudo, né? E deixa cozinhar. Se você quiser colocar cebola, alho, pode, né? E deixa cozinhar. Não coloca sal, não. Não acrescenta sal nele, né? Aí você come ele, né? O chuyau, no almoço ou na refeição segunda, o jantar, né? Ou no almoço. E como isso aqui é excelente para a saúde. Isso aqui controla bastante o seu campo energético, fisiológico, tá? É excelente. É água, né? Aí a água dele você não joga fora. Você retira a água dele e beba, né? A água você pode beber. Bebe água. Com cebola e alho fica um pouco do gosto da cebola e do alho, né? E eu costumo colocar cebola com casca, né? Depois tira a casca, a cebola de cabeça e o alho com casca também. Depois você joga as cascas fora, que ela é mais dura, né? Isso, isso te hidrata você, mantém a sua pressão, né? Bem articulada e desperta você para ter um bom sono, né? Contraditório, desperta o seu organismo para dormir, né? Aí você bebe, né? Não irá te fazer mal algum, né? Não irá te fazer mal algum, né? Isso, a gente vai descobrindo as coisas, né? Então, esse aqui é aí eu trago tudo do passado agora, né? As coisas boas você deve sempre recordar, né? E as coisas do passado, você deve recordar as coisas boas. E as ruins também já deve recordar. Você tem que ter um equilíbrio, né? Para você não entrar em desespero, né? Com alguma coisa que não foi tão excelente que te aconteceu na vida, né? Mas você tem que relembrar das coisas que não foram tão boas, né? E você tem que ter força
E você tem que ter força né, de vencer, né? Você, a gente não pode ocultar de nada, né? Ocultar as coisas na sua vida não te leva você a nada, né? Você tem que ter força de vencer o seu passado, né? Quando você traz ele em pensamento para o seu presente, né? Você vence ele, né? Você tem possibilidade de vencer ele, né? E não desista, né? Eu continuo acreditando em você, né? Não importa que você não acredita em mim. Não importa que o mundo inteiro não acredite em mim. Não importa que nenhuma nação acredite em mim. Não importa. Eu continuo acreditando nos povos e nas nações, né? O importante do mestre, do maior, do professor, né, é que ele acredite nos seus alunos, né? Que ele acredite, ainda que o aluno se mostra desinteressado, o professor, o mestre, o guia, né, o sanagui, ele tem que acreditar, no seu aluno, né, no seu discípulo, né, e eu, por isso, eu tenho as nações e as pessoas como os meus discípulos eternos. E os povos. Então, eu não posso desistir nem dos povos e nem das nações. Se eu desistir dos povos e das nações, eu estou assinando a minha carta de desistência, né? Ou eu estou assinando a minha carta de renúncia, né? É de renúncia. E eu não estou aqui para renunciar, eu estou aqui para avançar, né? Um ser, né? Um ser, né? Um espírito me perguntou assim, né? O espírito tem que estar num corpo, né, gente? Ele perguntou assim, e aí, você ainda é Yahushua? Eu olhei para ele e falei assim, quem é rei nunca perde a coroa. Eu sempre serei Yahushua. Então vamos dar continuidade, né, à leitura do, do livro Raim, né? A árvore da vida, o livro da vida, né? Vamos dar continuidade à leitura e eu penso que estamos num bom andamento da obra, né? A obra não pode parar, a obra tem que ir avante. Aí eu digo aos povos e nações, então eu trago tudo de volta agora, o descanso, o, o sábado, né? O sétimo tempo, né? Yahushua Olim, Shua U, Shua Abiur, não foi assim a sequência, né? Yahushua Olim, né? Yahushua Gavur Olim, né? Yahushua Ruha Gavur Olim, né? Tem mais algum? Né? São esses, né? Que a gente começou a fazer tem bastante tempo, né? Salvo erro 2022, 2021, né? 2023, alguma coisa assim, né? Comecei a fazer essa tarefa com vocês, né? Porque se não houvesse vocês, para que haveria o espetáculo? Para que haveria a partida? Para que haveria o show? Tá? Sem plateia? E eu espero que eu quero
ter ainda uma grande plateia. Né? A plateia que você quer é pequena, Arroso. Não, eu quero a plateia muito grande. Eu quero uma plateia segundo o número das Cocave, das estrelas. E eu quero uma plateia segundo a areia do mar. E eu quero uma plateia segundo o pó da terra, a porção de pó da terra. Quem pode contar uns pequenos grãos de terra? Aí eu cerco. As alturas, o ar. Eu cerco as águas do mar e eu cerco as águas doces. Ou é terra, areia e ar. Eu cerco tudo. Eu quero uma plateia bem grande, segundo é a minha afirmação, a minha promessa, né? Que serão os meus filhos. Se tu podes contar o número do meu povo, dos meus filhos, né? Abraham é como a areia do mar, como o pó da terra e como as concavim que está no firmamento. O firmamento, né, gente? Eu vou entrar nesse assunto no show que vem, né? O firmamento, ele tá para lá e tá assim, ele tá à sua esquerda e à sua direita, no sentido de infinito, tá? Ele não tá em cima, não. Ele não está em cima. Ele tá assim. Porque a Terra, as moléculas, os átomos, os prótons, elétrons e nêutrons, o plasma, a porção seca, o vento, o ar e todos os astros é movimento. De modo que quando você tenta atingir as regiões, né, do cosmos, ou seja, do espaço, ele está em movimento. Ele se ausenta de você e você nunca atinge, porque é uma improbabilidade. Você está nas energias caloríferas, atômicas, de transmissão de calor dos astros. Você seria dissipado rapidamente. Então, é como você estar numa esteira rolante, treinando. Você não sai do lugar. A sua velocidade é altíssima, né? Você atinge aí quantos quilômetros por hora? Correndo? Eu pratiquei isso bastante. Você também pratica, né? Na academia ou em casa. Ou vai fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, né? Eu já fiz isso, né? Eu fiz isso, né, gente? Quando eu passei na prova da Polícia Federal, né? Em 94 eu passei na prova da Polícia Federal, né? Aí eles erraram um exame meu, né? De eletrocardiograma, né? Falou que eu tinha um desvio, né? Não sei o quê, né? Aí eu tinha passado na prova da Polícia Federal. Tinha passado. Agente da Polícia Federal, 94. É. Aí eu tinha que impetrar um recurso, né? Parece que é mandado de segurança. Eu ia fazer o curso em Brasília, né? Eu já tinha pedido licença do meu serviço, trabalhava no Serviço Público Federal, trabalhava na Universidade Federal de Minas Gerais. Aí eu pedi licença por 2 anos para fazer o curso em Brasília, né? Conversei com todo mundo, né? Fiz a minha mala, né? Eu fiz a minha mala, né? Para ir para Brasília. Aí eu fui lá numa clínica em Belo Horizonte, na Afonso Pena. O médico chamava o doutor João, né? Ele falou assim: o seu coração é como de criança. Seu coração é perfeito. Eu falei assim: então
ok. E nem abriu o exame, né? Nem abri aquele exame, né? E levei para a polícia, ia fazer a prova de teste físico, né? Aí passei e mostrei pro médico, né? Foi lá no colégio militar, não, ali no Prado, ali, né? É colégio militar, da polícia militar, onde tem a piscina grande, tem as campos de corrida, tudo. Aí eu já fui preparado para fazer o teste físico, né? O teste físico seria muito tranquilo para mim, né? Eu era atleta, eu corria aí 20, 30, 40 quilômetros, né? E jogava partida de futebol e lutava artes marciais, né? Treinava bastante. Né? Pois é. E aí eu já estava empenhado em treinar, por teste, né? Eu fazia flexão com a mão, eu fazia aquele montão de flexão, né? Eu estava bem corpo atlético, né? E treinei bastante, né? Aí cheguei lá, entreguei, aí falou assim, você está reprovado. Ele não quis muita conversa comigo, né? Me jogou para lá, você está reprovado. Você está reprovado. Eu disse, estou reprovado, tá. Aí, tá ok. Aí, eu não tinha muita instrução, eu morava sozinho, e eu cheguei em casa, conversei, né, com a família, com a minha mãe, falei assim, o negócio deu errado lá, agora vou ter que calçar a cara, estou todo cheio de vergonha, chegar lá na Universidade Federal e falar que eu fui reprovado e voltar para o serviço. Aí cheguei lá com a turma, olha só, gente, eu fui reprovado, eu passei em tudo, né? Psicotécnico, tudo. Aí falei assim, mas tem problema? Eu falei assim, arrumaram um problema aí. Tá? Aí voltei a trabalhar, né, na Universidade Federal. Aí eu falei assim, puxa vida, mas esse negócio tá meio esquisito, né? Aí eu fiz uma batida de exame bem severa, né? Eu falei assim, eu não vou entrar impetrar mandato de segurança, fazer isso em Brasília, não. Se eles não me querem lá, tudo bem. Se eles não me querem lá, tudo bem. Aí eu estava passando no viaduto, fui a pé lá pro colégio militar. É colégio militar? Ali na. Muito tempo que eu não vou lá. Ali no Prado ali, né? Destacamento. É no Prado ali da. É no Prado, né? Tem um viaduto, aí chega lá. Aí o viaduto passa em cima da avenida, né? A, de uma avenida lá, né? Muito tempo, né? Aí e lá passa o Rio Arrodas assim, eu peguei aquele resultado que ele me deu, né? Os documentos tudo da Polícia Federal, né? Então tava tudo já indicado para ir para Brasília, mala pronta em casa, gente. E ia ser rápido, porque eu estava precisando de policial lá. Eu peguei aqui em cima da ponte e falei assim, eu não vou humilhar vocês, não. Eu peguei, rasguei aquilo assim, joguei fora. Eu não vou recorrer a coisa nenhuma também. Mas eu vou provar para mim mesmo que vocês estão tirando a minha vaga. Vocês estão tirando a minha vaga. E foi um médico particular, viu? Foi um médico particular, que eu precisava de pressa, né? E fez isso comigo. Mas depois, posteriormente, fui lá conversar com ele também. Eu fui conversar com esse médico depois. Eu fiz uma série de bateria de exame. Eletrocardiograma, ecocardiograma, dos móveis. Eu quero os mais sofisticados. Eu quero os mais sofisticados que vocês tiverem aqui. Os mais sofisticados. Eu quero o mais sofisticado. Eu quero a verdade só. Aí o médico, né? O cardiologista falou assim, ô moço, deixa eu te falar. Você tem um coração de atleta. Você tem um condicionamento físico invejável. Você tem um condicionamento físico perfeito, os batimentos, a sua força, sua resistência. Eu não falei para ele, né? O motivo, né?
Eu não falei para o médico o motivo, não. Eu guardei calado comigo, né? Se eu não vou recorrer à justiça, não. Eu não vou, não. Eles não me querem lá, tudo bem. Eu já trabalhava para o governo federal já, né? Aí eu falei assim, que coisa, senhor. Como é que eles fazem isso nesse Brasil, senhor? Que coisa mais absurda. Eu sei que tem uma série de pessoas que impletam mandato de segurança pela justiça, e faz o curso lá em Brasília, mas eu não vou fazer isso, não. Se eles já não me querem de entrada, eu não vou alterar o curso da minha vida, não. Ok. Né? E continuei fazendo minhas atividades físicas, tudo. Normal. Aí eu fiz um concurso, né? Para a Polícia Civil, né? Do estado de Minas Gerais. Eu fiz o mesmo exame, pedi o mesmo exame, eletrocardiograma. Gente, eu fiz e passei. Eu fiz e passei. Tudo normal. Tudo normal. Pô, eu já tinha feito uma série de exames antes, né? Também já sabe, eu tinha certeza absoluta que eu não tinha nada. Aí eu entrei, né? Eu entrei na Polícia Civil de Minas Gerais, trabalhei bastante. Aí eu como policial, eu cheguei lá na Polícia Federal, né? Lá na Argabala, entrei lá, tá? Aí eles me receberam lá, tá? Eu falei assim, olha, eu quero ver aí se o meu nome consta aí que eu passei nessa prova. Ele abriu lá, falou assim, perfeitamente você passou. E por que você não recorreu? Não, eu não quis recorrer, não. Eu não quis recorrer, não. Eu só quero ver se o meu nome tá aí. Eu disse, tá. Você passou em tudo, psicotécnico, tudo. Você foi reprovado no exame médico. Eu falei assim, fui reprovado no exame médico. Aqui, ó, eu sou polícia. Eu fiz o mesmo exame. Eu tirei uma série de exames dos mais sofisticados do coração. Mais sofisticado do coração. E não constou nada. Mas você devia ter. Ele falou assim: passou 5 anos agora, senhor. Você tinha 5 anos para recorrer. Assim, eu falei assim: tá certo. Eu não quis recorrer, não. Eu falei assim: eu estou vindo aqui para deixar o meu lamento. Tá? Só isso. Eu falei assim, você é polícia igual, mesma coisa? Assim, sou. E quem não é polícia é igual eu também. Mesma coisa. Nós somos todos iguais nesse mundo. Só que a dignidade é mais importante do que as profissões. É mais importante do que qualquer autoridade nessa terra. A dignidade, a honra. E eu falei assim, e eu não tô escalado lá na Polícia Federal, mas eu vou movimentar esse Brasil aqui, ó. Eu vou limpar esse Brasil, de norte, sul, de leste a oeste. Enquanto eu limpar essa nação, eu não vou sossegar. É como se eu estivesse lá no governo federal trabalhando. Falei com ele. E fui embora. Eu fui embora. Por dentro eu estava chorando. Por dentro estava chorando. Porque eu esforcei, treinei bastante, fazer o teste, fiz tudo. Já estava psicologicamente preparado para ir. Já tinha, todo mundo estava, naquela época, né, era uma novidade muito grande, um pobre, passando na Polícia Federal, eu passei bem pobre. Eu fui humilhado bastante, né? Eu fui humilhado bastante, né? Nessa situação, né? Mas eu consegui provar a minha inocência. Isso é muito importante, né?
Isso é muito importante. O homem, a mulher, ele tem que ter honra. Se você quer alguma coisa de bom, de tal via roxa, na sua vida, de muita eficácia, procure ser digno, ser digna, ter honra, ter dignidade dentro de ti. Isso vai pelo caráter do ser humano, né? Mas aí algo maior me reservava ainda todas as perdas que eu tive, né? Nesse mundo foram bastante perdas, mas eu fui sendo testado. Humanamente eu fui sendo testado. Eu era o meu próprio teste. Eu era a minha própria condição de teste de qualidade. Até que em 2016, né, eu vim ter essa surpresa de eu chegar na revelação da verdade, né? Eu cheguei no nome Yahushua, né? E maiormente 2017, demorou um ano, né? O tempo da gestação. Eu vim a saber que eu sou Yahushua, o próprio Yahushua, eu sou a essência da árvore, eu sou a seiva, né? E depois eu vim a saber, né, mais tempo, que eu sou Yahweh, que eu sou o Ruha, né, o Espírito Eterno, né? Eu vim a saber isso. Então foi uma progressão, não foi? Foi uma progressão. Foi uma progressão, né? E na minha vida profissional, material, né? Eu fui regredindo. Eu cheguei no ponto zero, no ponto um, porque o 1 será, de 1 a 10, o 1 é o menor, né, gente? Porque do zero, o zero não é número, o zero é a multiplicação. O zero é o neutro, e ele é neutro, é uma bola fechada, ele não tem abertura, ele é um oco, é um vácuo. Aí começa, quando se desloca um pouquinho, aí ele já vai tomando outra forma. Ele é um ovo de galinha, né? Um ovo de galinha por si só ali, ele tem uma galadura do galo, né? E se ele for aquecido, ele começa a crescer. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aquele ovo, ele explode e nasce uma vida, né? Então ele tem as condições. Esse oco, ele tem as condições, né? Ele tem as propriedades necessárias da vida. O zero, né? Que é o O do meu nome. Então, né? E na minha vida material, profissional, eu fui reduzindo. Eu cheguei no ponto mínimo. Se eu for olhar bem a minha carreira profissional, eu cheguei no ponto mínimo, no estado de humilhação suprema, né? De estado de humilhação suprema. Eu penso que não houve um ser que foi mais humilhado que eu, profissionalmente dizendo, não. Eu penso que não. Mas isso foi necessário? Sim, foi necessário. Isso é o teste, é a prova, para ver se aguenta. Peso, para ver se aguenta peso, né? Para ver se aguenta peso, para ver se aguenta peso. Um atleta,
Ele tem que treinar para ver se aguenta peso. Um lutador tem que lutar, ver se aguenta peso. Tem que chegar ali no seu limite. Eu sei, até aqui eu aguento. Um jogador da mesma forma. Então, eu fui testado. Eu fui treinado para a guerra. Eu aguentei pressão ao extremo. E um jogador tem que aguentar pressão. Um lutador tem que aguentar pressão. Uma mulher tem que aguentar pressão. Um homem tem que aprender, quando pressionado, ele suportar. E não explodir. Porque se você se arrebenta todo. Então, agora, a gente vai no decorrer do tempo, né? Se você observar bem a vida, você vai ficando calejado, as mãos grossas, os pés grossos. Aí, o cabo da enxada, ele não vai ferir mais sua pele, você está acostumado. Não é qualquer pancada que vai derrubar. Porque você treinou bastante, você está preparado, você tem que saber assimilar golpes, absorver pancada, golpe. Porque senão você desiste da luta. Você toma um, você sai fora. Você tem que... Tomou, aguenta. Fica em pé. Fica em pé. Um jogador da mesma forma. Tomou ali, uma pancada, ele levanta, ele se ergue. Ele perdeu um pênalti, que é a coisa mais comum de se perder. Eu perdi pênalti, perdi quando jogava. Então, perde, às vezes perde. E ele tem que levantar a cabeça. Puxa vida, eu vou fazer o outro gol. O zagueiro errou, o goleiro falhou, levanta a cabeça. Vou fazer uma defesa melhor agora, eu vou auxiliar. Um lutador escorregou, ele levanta rapidamente. Levanta rapidamente. Levanta para a guerra, para lutar, né? Levanta para lutar. Levanta e luta. Levanta, marcha, caminha. Se eu fosse olhar o tempo meu de perda, de derrota, eu não estaria aqui. Eu não estaria acreditando que quem vai crer em mim é um número incontável de pessoas. Mas por que você quer que essas pessoas creem em ti, Augusto? Por quê? Para você ter fama? Não. Eu quero que essas pessoas tenham o que eu tenho. Eu quero que elas recebam o que eu tenho. Essa força, essa dignidade, essa honra. Que isso é como uma fonte que faz jorrar para a eternidade. O corpo, ele pode perecer? Pode. Mas a consciência não. Então, quando você vem a esse mundo, né, vem a sua consciência. O corpo acabou. Aquele corpo foi desfeito, ele virou pó. Correto? Mas aí vem a sua consciência. E na sua consciência está marcado o seu DNA, das células, dos pigmentos do seu corpo. Por isso, o corpo é importante? É. É importante.
importante. Por exemplo, eu sou baixo. Ah, eu queria ser tão alto. Não, eu quero ser baixo. Ah, eu queria tanto estar na posição. Não. Eu perdi a minha vaga por questões que não se explicam. Ah, eu queria tanto jogar futebol, eu fui fazer o teste lá em Minas Gerais, mas o técnico dos meninos na peneirada não me colocou para jogar. Eu fui o único que não entrou. Todos ele colocou. Eu não. Paciência. Ah, o leite derramou. Paciência. Você conseguirá outro leite? Ela estava com uma bebida tão gostosa que esbarrei nela, ela derramou tudo na mesa e molhou, manchou a mesa, tudo. Calma, limpa a mesa. Você consegue outra bebida. Não desespere. Você tudo pode. Em mim, que te faço forte para vencer essas intempéries da sua vida. Por que hoje você pode? Porque eu consegui. Uma série de acontecimentos impossíveis e eu consegui me estabelecer sobre o caos. Então você consegue se estabelecer sobre o caos. Você consegue. E esse é uma proposta minha. O mundo é um caos. É uma infinidade de leis obsoletas, de um excesso de domínio do homem sobre o homem, um excesso de autoridade exacerbada na mão de poucos, em cima de uma grande massa. É um caos que vem de tempos em tempos. Nós quiçá acostumamos viver no caos, mas não. Derramou tudo na mesa, a panela queimou. Ok. Não dá para aproveitar nada? Ok. Vai lavar a panela. Com dificuldade. Tira o máximo que você puder tirar de coisas que ficou agarrada. Ficou tudo carbonizado. Faz a sua comida novamente. Não foi o caos? E você tem que se estabelecer sobre o caos. Você não pode conformar com o caos. Não devemos conformar com o caos. Ao passo que o sistema religioso, ele quer que você concorde com o caos. Mas essa concordância que existe, isso é um monopólio, é o cartel dos ultras dominadores da raça humana. É por isso que eu te digo, saia das quatro paredes e venha para o campo, lutar. Aliste nos ensinos de Arrojo e vamos nos estabelecer sobre o caos. O caos não será maior do que nós. O caos estará debaixo dos nossos pés. Correto? Eu peguei essa linhagem de pensamento, né? Então, eu vou pegando os viés da minha vida e vou entrando com a palavra, né? Isso chama-se louvor, Halloween. Você vai abrindo o campo, né? Eu não faria hoje, né? Essa primeira metade, né? Da semana do Messias, né?
Mas aí tinha algumas atividades, umas tarefas, fiz. Aí assim, eu vou deitar, aí, né, vou jogar uma água no corpo. E falei assim, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse compromisso. Porque se eu não fizer isso, quem fará por mim? Eu sei que tem uma infinidade de pessoas bem acima de mim nesse mundo, que podem desempenhar esse papel até melhor do que eu. E pode ter muito mais efeito de fazer com que as pessoas acreditem nele ou nela. Mas a mim foi pré-estabelecido essas tarefas de salvar a humanidade, a despertar as consciências. Mas até quando uma consciência virá a este mundo e não se despertará? Até quando? E ao rosto. Eu sou o último a despertar a consciência. Eu fui o último. Eu não sou o Otávio, o derradeiro. E fui o primeiro a despertar a consciência também. Como, em Augusto, que você foi o primeiro e foi o último? Eu não sou o Iode? Eu não sou o primeiro? O 10? Que é o Aleph? Numericamente dizendo, né? O Aleph. Mas é o Iode. O 0, ele está depois do Iode. Ele está no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem o 0. Fechou. Que é o 70. Fechou. Que é o Ain. Que é o A. Fechou? E que vem multiplicando o 7. 70 vezes 7. Que vai dar o 70. Sou eu. O descanso, né? Que encerra o quê? As consciências que foram perdidas antes do 7º, ou é do 6 milênio, do 6º milênio até 999,9999999, até o 7º. E quando entre o 7 milênio, entre o 7º, aí vai 7. Fica 0001, aí fica. Aí quando vai chegar no 7, quando vai sair do 7 para aí, o 7 perde a sua inércia. Quando ele começa a se mover, o 6º morre. Essas consciências estão mortas. Estão apagadas. Aí eu venho o quê? Acender a chama. O Ketlin, a centelha. Eu sou a centelha. E eu vim para isso. É o fogo. Ele falar imersão no fogo. No Ruha. Despertar da consciência. E a Ruhana não diz isso? Yahoo Formoso. Tá? Muito obrigado, Yahoo, por ter me chamado de Formoso. Verdadeiramente, eu devo ser Formoso. Não. Se tu diz, afinal, usa. Então, eu venho despertar essas consciências. E qual o número de consciências que se despertará, Yahoo? Incontável. Eu tracei
Aí, 833, uma dízima, 833, né, bilhões de pessoas que vão me ouvir. Isso é uma terça parte da terça parte de toda a população mundial. Isso nesse tempo, correto? Isso é um cálculo atual. Mas em tempo cosmo de eternidade, né? Astrológico, no mundo astral, no mundo espiritual, é incontável os seres aos quais eu venho a centelhar a cabeça da vela. Aí o virabrequim gira e o carro sai em movimento. É um movimento circular, fazendo um movimento retilíneo na horizontal. É um movimento perpendicular, fazendo um movimento na horizontal, aonde o carro vai andar. O carro não vai ficar andar assim, vai andar assim. O eixo de virabrequim faz girar o motor e, pela força das explosões, acoplado a um sistema de transmissão, pelo atrito das rodas ao chão, o carro anda. E eu venho fazer isso. E só você pode fazer isso, Augusto? Sim, somente eu. Aí, Augusto, mas você foi reprovado em tanta coisa, você perdeu tanta coisa nesse mundo e não conseguiu ter na sua mão de novo? Não importa. Eu sou o dono. Eu sou o dono da Polícia Federal. Eu sou o dono da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército, Marinha, Aeronáutica. Eu sou o dono das comunidades, dos morros, das favelas. Eu sou o dono dos policiais, dos traficantes, dos comerciantes, né? Não vamos falar traficante, vamos falar comerciante, né? O sistema de lei que é muito arcaico ainda, né? Que leva muita gente às prisões sem necessidade, né? Aí não precisa de prender comerciante, né? A não ser que ele estiver tirando a vida de pessoas inocentes, né? Pra quê? Né? Aí não. Então, o seguinte, eu sou o dono. Eu sou o dono. Eu sou o dono. Eu sou o rei do mundo. Ai, Arroxo, mas isso é muito grandeza, não? Não, isso é humildade. De eu entender isso. Por quê, Arroxo? Eu tenho muito mais defeito do que você. Eu tenho muito mais pecado do que você. Talvez eu não sou tão correto como você. Eu não sou tão inteligente como você. Eu não sou culto como você. Mas com tudo isso você diz que é o dono do mundo? Sim. Eu sou puro. Eu sou um menino, um pequeno Yahushua.
Isso aí é uma grandeza que não tem valor, é imensurável. E para governar o cosmos e os mundos, os universos, o mundo astral, astrológico, o mundo, né, dos astros, o mundo do espaço. Tem que ser um menino. Eu tenho que acreditar no que eu entendo. Como eu sinto que é assim. As coisas não estão lá em cima, elas estão no infinito. Pelo sistema de movimento que há. Você nunca chega no lugar porque desloca junto com você. Quanto mais você vai à frente, o infinito ele vai se afastando. E você nunca chega lá. Pela sua própria proteção. Então, há coisas que você não abraça na vida, é para sua própria proteção, e você tem que entender isso, as perdas. Quando você consegue conformar com as perdas, você começa a vencer. Tá gostoso, né? Tá gostoso, tá? Tá gostoso, né? Então, aí eu vou entrar, né? Na cabeceira, né? Eu não falei, né? A cabeceira é a mais forte na introdução, né? Aí vem o desenvolvimento, nós estamos no desenvolvimento, né? E mais terminando, vem a conclusão, né? A conclusão. Né? E, então, o que eu digo? Isso é uma dissertação, né? Eu dissertava muito, né? Nas aulas de ciências, né? Na minha época, né? Fazia quinta série antiga, você tinha que dissertar. Você tinha que explicar oralmente para a sala inteira, né? Então, talvez isso me auxiliou muito a desenvolver essa prática, né, de oratória, assim, né, de falar aos povos e nações. Então eu fui treinado. Quando eu estudava em voz alta, né, no meu quarto. Não podia entrar ninguém no quarto, era só eu. Eu recitava toda a matéria, recitava, recitava. Sim. Eu era osso duro de roer pro professor, né? Eu era tão chato, gente. Oh, nunca existiu uma pessoa mais chata. O pequeno e o rosto, né? Simplicidade, né? Pureza, né? O professor, ele andava de saia justa comigo, de calça apertada, né? O professor. É porque todo mundo saía para o intervalo, né? Eu segurava o professor, eu segurava até na barra da saia da professora, e eu segurava na camisa do professor. Você não sai não, professor. Eu quero aprender isso aqui mais. Me explica isso aqui. E a professora, isso aqui. E eu segurava, eu segurava o professor. Era uma mansa, uma busca, uma procura de entender as coisas. Eu era chato, muito chato. Eu queria entender desde pequeno. Eu tinha dificuldade de escrever, tinha. Quando eu era menino, custava. Depois eu consegui escrever o R, o R. Eu tinha dificuldade extrema. É por isso que eu sei que o mundo ele é reto. O mundo ele é assim, ó, é nessa dimensão aqui o mundo, ó, é nessa dimensão. Ele não é assim, é assim, mas assim é para cá. Você vai fazendo assim, ó, é assim, né? É para cá, é para cá. Porque as águas, gente, a Terra é uma bolha. Está em cima de muitas águas. E em cima também é água. Pô, então a Escritura está falando mentira, né? A expansão das águas. Inferiores e superiores. A Terra, ela está dentro da água. É uma bolha. Você pega uma vazia e coloca ali umas porções de terra em cima.
As terras são assim. Portanto, os lugares que tem que ligar a porção seca com a outra porção seca, tem ponte, gente. Tem ponte quilométricas. Tem ponte enormes nesse mundo, gente. Porque é muita água. Então, essas águas fazem o contorno. E elas nunca terminam, elas vai assim, ó, elas vai assim, ó. Então, elas promovem isso, ó, as colunas de água. As colunas de água. E os astros, né? Os astros não tem água porque é muita caloria onde eles estão. Seca todas as águas, gente. As corcavinhas, as estrelas, a lulial, a lua, o chomechá, o sol. Ele seca os vapores. Aí vem vapor. Vem vento quente, vento frio. Aí eletricidade. Resistência. Altas velocidades, altas eletricidade, altos movimentos. Aí aquece. E aquece a Terra. Porque a Terra é física. Como você sabe que aqueceu a Terra? Porque você sente, o seu corpo sente. O seu corpo, ele é cheio de vibração, de sentido. Você tem o seu sentido de ver, de sentir. Os animais sentem. A Terra sente. Também é vivo, tudo é vivo. E os astros, as cocalmes, o Shoa-Mesha'u, o Sol e a Lua, são seres vivos também. Eles se transformam, eles se renovam. Mas ele vai parar de brilhar? Vai. O Shoa-Mesha'u, o Sol vai. Quando? Quando vocês entenderem a dimensão desse que te fala, do Messias, do Yahushua. Aí ele não vai brilhar mais. E a Lulial também ofuscará o seu brilho. Ele próprio não vai ter necessidade mais. E a Lulial também não. A minha Urulial, a minha luz, clareará toda a terra. Não está escrito de mim. Eis que a Aurulial, a luz, veio ao mundo, mas os homens amaram mais do que as trevas. O Shomeshal, o sol, ele não pode dar claridade o tempo todo. Eu posso. Eternamente. E o sol, Shomeshal, ele sabe disso. A Lulial sabe disso. Eles entendem. O Shomeshal, o sol, entende que o pequeno Yahushua é maior do que ele. A Lulial também, da mesma forma, que o pequeno Yahushua é maior que ela. As Kokab, as estrelas também entendem. Por que eles entendem esse Yahushua? Por causa da pureza, da simplicidade. Que estou aqui e nunca pedi adoração para ninguém. Não. E o Shomeshal, o sol, muitos adoraram. A Lulial também, muitos. A natureza, muitos adoram. E eu não, nunca pedi. Não. Eu quero só que você me entenda. Para que eu seja reconhecido? Não. Para o seu próprio bem. Para que exista em ti, Urulial, luz. E quando tudo estiver escuro, bronze, opaco, nublado, você tem Urulial dentro de ti. Quando estiver o caos, tudo em cinzas, você terá Urulial dentro de ti se você ouvir os meus ensinos.
eu tenho que parar. Esses livros, né? É bonito, né? Eu venho nessa dimensão, gente, cósmica e o universal, né? Aos povos e nações, né? Cada nação, gente, cada nação é uma dimensão cósmica, tá? E você vai atingindo as cocavas estrelas. Você vai andando, aí chega ali, tem uma civilização. E daqui você enxerga as luzes, os luzeiros da cidade. Então, as cocabas nada mais é que a cidade. São os luzeiros que existem. Mas se é água, Yahushua, como que o Shomessial ele consegue não apagar se é tudo água? Se não houvesse água, ele explodia. As estrelas, as cocabas. Mas é energia, é campo elétrico, é estado gasoso também, mas há transformações o tempo todo. Por causa de quê? Do vento. O vento faz movimentar as partículas. E ele empurra o chomecial, empurra a lulial, as cocabas, o vento, os vapores. A ação do vento é a ação primeira. É o quê? É o ruha, é a palavra. Eu posso mudar os graus do Shomeshau, do Sol? Sim, já fiz isso. Com os meus navios, meus profetas, da Lua também. Houvendo necessidade, sim. Mudar a temperatura? Sim. Mudo. Mas como, meu Ruxa, você, nesse corpo matéria, a minha palavra não é matéria. Você não consegue dar forma à minha palavra. Aí eu entro lá, pela minha palavra. As camadas de hidrogênio, de hélio, nos átomos, de oxigênio. E qual é a condição, Yahushua, de tudo explodir? A palavra, a água. No sol, na lua, é. Porque eu tenho que dar água. E tenho que soprar. Para esfriar e aquecer da terra para vir as estações do ano. Para que você possa plantar, colher, possa descansar a terra, descansar as plantas também descansam, sabia? Tem certo período que as plantas descansam, as raízes descansam, os animais descansam. E o homem descansa? Não. O homem, ele não está descansando mais, virou escravo. Um escravo não descansa. Mas e as plantas, Augusto? Como é que elas descansam? Porque você não corta ela. Porque você sabe que você vai precisar dela. Depois que ela começar a dar. Agora o homem você mata. Você precisa jogar fora.
E as árvores também, está acontecendo isso. Não precisa jogar fora, você vai no supermercado e compra. Vai no supermercado e compra, tá fácil. E quando não tiver no supermercado, o que você vai fazer? Vai comprar onde? Quando não houver semente mais, nada. Porque todo mundo está pensando assim, né? Ah, tem um grande produtor, ele produz para todo mundo, aí vai lá e compra barato. E se esse grande produtor falir? E aí, o que você vai fazer? Você não sabe mexer na terra? Por exemplo, agora, cadê o Shomeshau, o sol? Não tá. Lá fora tá escuro. E por que que aqui tá claro? Porque tem energia. Que é a mesma coisa do Shomeshau e da Lurial. É o mesmo sistema. Tudo que tem, que você vê no mundo, no cosmos, no espaço, tem aqui na Terra. Tudo é igual. O que há lá, há aqui. E cadê o Shomeshau aqui, então, a Terra? A minha palavra, que faz iluminar o seu caminho, e te dá força, energia. Mas e a Lua? Oi, Augusta, você também? Não há. Eu não mudo as estações da Terra, de você. Eu não faço você conformar com a estação que está a sua vida. Então, é da mesma forma. É a palavra. As COCAV têm função, Augusta? Tem. As estrelas têm. Senão seria esse mundo umbrio que você nunca viu o que é trevas, tá? Esse mundo é trevas profunda. Se tirar os astros, você vai sentir medo. Se eu tirar o brilho das cocabas, das estrelas, da lulial da lua e do chomechal do sol, o mundo vai tremer, o mundo vai ranger os dentes. Aí o caos que os homens estão implantando na sociedade, com as maldades, perversidades, tudo em busca de dinheiro, estou massacrando, eu posso dar uma resposta muito pesada para a humanidade. Para os senhores do mundo. Porque tem uma hora, tem um momento que a decisão do rei tem que ser muito severa, gente. Shua Messial, chamado de Sansão, Shua Messial, ele tomou uma decisão severa, né? Ele falou assim, ó, não tem jeito mais. Eu entrego a minha vida, eu vou morrer, mas que morra comigo os inimigos de Oxuru. Que morra o império do ídolo Dagon, que só quer dar. Sabe o que é Dagon? Dá pra mim, dá pra mim. Eles só queriam para ele. Roubavam, matavam, escravizavam o povo. Eram perversos. Eu dizia assim, se ao menos encostar nas colunas desse templo, onde eles estão fazendo grande orgia aqui, com o nome de Alro, eu vou encostar.
e que aparece um menino, um pequenininho menino, me encosta as minhas mãos e todos zombavam de mim. Ah, isso aí nem levanta mais. Minhas barbas estavam crescendo, o meu cabelo já estava grande também. Meu cabelo já estava grande. E eu tinha disfarçado, eu tinha enrolado o meu cabelo. Tinha amarrado a minha barba, eles não perceberam nada. Encosta, menino. E zombavam. Ele está querendo derrubar. E eu disse, mais uma vez, lembra-te de mim, que fizesse todas as coisas. Que morra eu, mas morra todos os inimigos de Oxuru. Caiu tudo. A cabeça daquele era um peixe, né? Caiu, quebrou. E porque as orgias, tudo, não ficou ninguém. Eu faço isso com o mundo. Eu faço. Eu faço outra vez. Vocês duvidam? Vocês não consertam não para ver. Eu mexo lá nas camadas de cima e sai arrebentando tudo. A decisão minha, ela é muito severa. E se você não está prestando atenção, olha como é que eu já virei esse mundo de cabeça para baixo. Né? E você está achando que está tudo errado, não está, é tudo certo. Eu já virei esse mundo de cabeça para baixo. Esse mundo está de cabeça para baixo, você não está percebendo. Eu estou virando esse mundo de cabeça para baixo. Eu vou virar mais ainda, tá? Mas eu vou colocar o meu povo em liberdade. Eu vou colocar as nações, o meu povo em liberdade. Eu nunca gostei de covardia. E tem pessoas tão covardes nesse mundo. Todas as camadas sociais. Eu nunca gostei, não gosto de covardia. Nunca. Desde pequeno, tá? Eu sempre fui pequenininho, magrinho, franzininho. Mas eu nunca temi o gigante. Não. Nunca temi o gigante. E eu estou vendo muita covardia na Terra. Muita. Covardia ao extremo. Sempre houve, gente. A verdade dita como mentira, a mentira como verdade. O errado, neste mundo é que é o certo totalmente. Mas o que é certo e o que é errado? Você sabe o que é certo e o que é errado? O que é certo para você? É você ter liberdade? De viver? De ser você mesmo? De ser você mesmo? A coisa pior que tem nesse mundo, gente, é passar uma pessoa que ele tem a sua opção sexual dele ou dela e passa numa rua e a pessoa zomba, a pessoa debocha, ri. Você não sabe o que está fazendo. Não faça isso. Isso é uma tirania ao extremo. Você está sendo tirano ao extremo. Você está praticando homicídio contra a vida. Se eu sou o Criador, eu estou aqui. Eu estou dizendo que não vejo nenhuma acepção em opção sexual. Não. Cada um é cada um. Vive a sua vida segundo os desejos do seu corpo. Mas pode praticar qualquer tipo de arbitrariedade. Não, não pode praticar. A liberdade não nos induz a isso.
Tem pessoas que viveu muito tempo escondido, gente, por causa da sua opção sexual, ou por causa de alguma necessidade que tinha, por causa da zombaria, da perseguição, da chacota. As pessoas sofreram muito. Aquilo martirizou as pessoas. As pessoas ficavam na roda, escolhiam um para zombar dele. Que perversidade, isso nas escolas, em todo lugar, nas ruas. Não faça isso mais. Não faça isso mais. Você não está colaborando para o novo, o mundo estranho. O mundo estranho que eu trago é esse mundo estranho. Por que ele é estranho? Porque ele não compactua com as atitudes e as obras deste mundo que você vive. E o meu mundo não é diferente desse. Ele é estranho a esse. Essas atitudes, para mim, conforme eu narrei agora, isso não existe no meu reino, por isso é estranho. Não existe. Né? Então, você tem que pensar em não amar mais as trevas, essas obras, e começar a ouvir a luz. Para a gente mudar. Né? Não está escrito que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, eu dei os direito de ser o rim. O que é ser o rim? É ser eterno. Eu quero mudar o caos desses que não conseguiram me receber. Isso é o que? É residencial, é misericórdia, é bondade. Porque eu vim para os doentes. Que aqueles que estão tão bons, eles nem querem me ouvir. Falam assim, eu tenho justiça em mim. Você tem justiça em ti mesmo, mas eu vou pegar o quê? Os dois pontos, o ponto mais alto e o mais baixo, e eu vou fazer a média. Você tem que ser o ponto mais baixo. Doente, que necessita da minha cura. E o doente, ele tem que ser o ponto mais alto, que vai ter o que? As obras dignas que creu em mim. Então eu faço esses dois pontos, eu traço uma reta, um caminho. E você que diz assim, eu sou justo, eu não preciso de orgulho. Eu tô aqui, nesse aqui, ó. Nesse doente. E você não tem ligação para vir em mim. E você cai no abismo. E esse que tá doente aqui, ele tem que chegar aqui, porque eu tô nesse aqui. Aí tem que ter a ligação. Né? Ele vai me ouvir e ele vai colocar em prática os meus ensinos. Não é isso? Aí tem que estar aqui. Na condição de Zadequim, de justo, de reto.
Aí tem a ligação. Isso chama dualidade, polaridade. Você continua sendo você e você continua sendo você, mas essa ligação eu pego as dores, as doenças dos dois, para que se cumpra a escritura. Não houve ninguém justo de Zadek na terra, por isso eu vim. Então, as obras sem a Emunaú é morta. E a Emunaú sem as obras também é morta. Não consegue-se a Solenim, a salvação. Então tem que ter as duas. Mas Emunaú em quem? É a mim. Crer em mim. Aí você tem as obras. Por que você tem as obras? Porque você creu em mim. Você recebe um sinal de aprovado. Você recebe o meu nome. Aonde? Na sua testa. Nos seus pensamentos. Aí sua consciência é o quê? Recebe o quê? A água. Ela nasce. Aí é um novo nascimento. Ela começa a entender o giro, o curso de tudo que ela vê, ouve e sente. E você começa a interceptar o mal. Você começa a fazer separação entre o real e trevas. Vamos ler. Eu ia ler, gente, o livro da vida, o livro Raí, né? Vamos ler. Ah, ficou muito tarde já, 1h22, né? Vou ler só um pouquinho, né? O Ial do descanso, que sempre esteve com Iode, Re, Vav, Re, Ial, ou em seu ventre. Qual que é o ventre? É o Ruha. A palavra sai do ventre, né? Então o descanso está na palavra. Ruha, o rim é a condição de ser eterno criador. E com todo o ecossistema que vivemos, tudo o que você vê, e o reino humano, né? Né? Então Ruha, o rim, né? No ventre. E atualmente, hoje, é manifesto a toda criação o novo Shuan, de Yod, Re, Vav, Re, que é Yod, Re, Vav, Shin, e ao Rushua, fazendo cumprir assim todos os escritos da Torá Yahu, da lei eterna de Orim, o Criador dos mundos. Então, Orim é o Criador dos mundos, né, gente? Porque é por isso que vem nessa pluralidade, né? Orim, Criador dos mundos. Né? São muitas nações, muitos povos, né? Muitas civilizações, né? Universos, né? Cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa vê o mundo de uma forma. E eu tenho que estar em todos os universos. Tenho que saber entender. Eu tenho que fazer parte dos universos, das pessoas. E sabendo que fora, e sabendo-se que fora de Alruxa nenhuma carne verá Iod e Revavirê,
Yahu, e nem participará do seu descanso do sétimo Ion, Ial, mas permanecerá na morte do sexto Ion, não alcançando assim a reconciliação com o Criador eterno, formador de todas as coisas, e permanecerá na morte eterna, separado da rainha da vida eterna, que é Yahushua, homem, carne e sangue e água. Qual Yahushua está no mesmo nível de proporção com os homens naturais, para que Yahushua homem tenha a autoridade de Urim, Criador eterno, para exercer na raça humana a Sholem, a salvação individual, isto é, indivíduo por indivíduo, ou é, pessoa por pessoa, quer ser um humano por um humano, visto que a Sholem é individual. Então, gente, quando eu assumo, né, a minha consciência, essa materialização, né? Por que materialização é o rosto? É o corpo? Não, é a fala. A materialização é a fala, é os pensamentos. Quando eu consigo essa materialização do Ruha, né, aí eu tenho a condição de salvar. Porque eu me faço homem. Aí na mesma proporção do homem. Você salva coisas semelhantes. Eu não posso ir lá em cima ou lá no infinito e entrar no Shomei e salvar ele com a mão. Mas o ser humano eu posso. Quando a pessoa cai, eu salvo ela, levanto, não é isso? Então é isso. Mas aí já fala de salvação mesmo, o despertar da consciência, para entender que verdadeiramente esse mundo que te ensinaram, ele é totalmente obsoleto. Essa forma religiosa, né? Essa forma de agir da formação do caráter humano, né? Você tem um caráter, você foi formado o seu caráter em escolas eruditas, tudo, mas no final você vê que foi um caráter que moldaram para atender um sistema corrupto, mercenário e escravizador. Esse sistema que impera atualmente. Ele foi mudando, né? Das potestades, das formas de governo, né? Mas na realidade, sempre quando foi ter uma forma de viver na sociedade aonde não gerava escravo, aí eles causavam um grande caos para sustentação de um sistema de governança escravizador, camuflado, passando um mel na boca das crianças, né, que é a humanidade. Aí a humanidade acha que está certo e fica escravo assim, e tudo bem. Mas há muitos que conseguem visualizar a anarquia que é esse governo formal mundial. Anarquia não são os anarquistas, são as formas de governar. É uma anarquia bem camuflada, né? É uma rebeldia bem camuflada, né? É um holocausto bem camuflado, né? Que eles praticam com a humanidade. Eles mordem e sopram. Ou seja, né? Eles causam a ferida e depois vêm curar. Mas fica as feridas, as marcas, que eles não podem tirar. Porque o caos vem novamente. E são as marcas.
Aí há uma dizimação, né? Letal, né? De muitas vidas, de muita humanidade, né? Impetra a fome, né? Muita fome na terra, né? E nem noticiam, né? Eles proíbem, né? Eles proíbem, né? Porque eles querem anular os erros deles para se manter no poder. Eles querem queimar os arquivos, né? Mas comigo não existe isso. Eu sou osso duro de roer. É por isso que eu sou o dono. Porque em mim, sim, haverá a verdadeira tzedakah, justiça que o homem sempre buscou. Então, achou além a salvação individual, isto é, indivíduo por indivíduo, ou é pessoa por pessoa, quer seja humano por um humano, visto que a Cholim, a salvação é individual. Então, meu nobre amigo, minha nobre amiga, você acha que Yod He Vav He Yahweh iria gerar o sétimo o sétimo tempo, o sétimo dia, aleatoriamente, o sétimo milênio, e sem nenhuma função e sem nenhum mandamento para o homem, que foi criado por Urim, pelos seres eternos criadores? Urim, né? Criou os seres eternos criadores, que são os homens, né? Eternos criadores? É lógico que não. E o mandamento é este, que creiam em Yahushua, para ter a vida eterna. Então, o que a função, né, da criação do sétimo Yahweh, né, gente? É porque vocês creiam em mim. Esse é o mandamento. É que as religiões não te ensinaram. Porque não haveria necessidade de criar o sétimo. Tudo estava morto. Então você tem que crer em mim que eu sou o quê? A condição de vida eterna. Aqui, o livro da vida, ele diz bem lógico. É lógico que não, né? Esse sétimo Yahweh não foi criado aleatoriamente. Por isso que ele foi o último. Ele foi o último. Poderia ter criado ele primeiro? Poderia. Mas não. Podia ser de trás para frente? Poderia. Mas o caos veio primeiro, do sexto milênio. Agora nós estamos indo para o sétimo. Nós já saímos do caos. Você não pode ir para o caos, mas você já está no caos. Aí você vai saindo dele, quando você me conhece. É lógico que não, né? E não foi feito aleatoriamente, sem função, é lógico que não. E o mandamento é este, que creiam em Yahushua para ter a vida eterna. Como você vai crer em Yahushua se Yahushua não... Você nunca viu Yahushua, né? Isso da Bíblia. Você nunca viu ele. Como é que você vai crer nele? Você nunca ouviu. Mas vai acreditar em alguém que você nunca viu? Ah, mas deixou os ensinar, tá? Mas ninguém entendeu. Foi tudo deturpado, perturbado. Usado tudo indevidamente. Ou, aliás, nem usar, né, gente? Para ser sincero, nem usar, né? Nem usar. Então, agora é o momento de cumprir o sétimo mandamento. Então, o mandamento do sétimo, do sétimo tempo, do descanso, você entrar, você tem que acreditar em mim. Não adianta, não entra, não entra. Não acreditar em mim não adianta. Você não vai conseguir. Eu sei. Da guerra, da luta interna do ser humano. Eu sei. Você não entra, tá? Você não entra.
repreensão está aqui, ó. É eu que repreendo as ondas fortes na sua vida. É que abro. Aqui é a chave. Eu sou a porta do sétimo descanso. Ninguém entra. Sem ser por mim, não entra. Sem ser por mim, não entra. Eu sou a porta. E eu que fecho a porta da morte na sua vida, o sexto milênio, para você entrar no sétimo. Porque senão você vai ficar no sexto. Você vai ficar no sexto. Vai ficar andando, vai ficar rodando. 40 anos no deserto. Aí você vai rodar mais 40 anos, aí você vai a óbito, sem me conhecer. Vamos ler só até aqui? Vamos, né? Tá bom, né? 1h36 de gravação. Tá excelente, né? Vou marcar aqui. Tá? Paramos aqui então, né? Paramos. É o mandamento. E o mandamento é este. Qual é o mandamento? Eu vou deixar essa lição de casa para vocês, para todos os povos e nações. Às vezes a pessoa, ela ouve um pouquinho e não, é importante você ouvir todos os ensinos de Arroxo. Aí a pessoa não vai ouvir, ele não vai ouvir o mandamento. Assim, aí Arroxo não fala nada com nada, né? Tá, então, o mandamento está chegando no final, né? E qual que é o mandamento da vida eterna, gente? Não fala amar ao rim, né? Ao Criador acima de tudo, né? Então aqui, ó. E o mandamento é este, que creiam em Arroxo para ter a rainha eterna, a vida eterna. Então esse é o mandamento, não existe outro. Se não creu em mim, infelizmente, não vai viver eternamente. Não, não há como. Se a consciência não ouvir-me, é porque ela não nasceu. Ela ficou com medo de sair das membranas plasmáticas do ovo. Ela ficou ali. Ela não quis aventurar a sair do ovo. Morreu. E ele, aí, quando morre, ele fica lá formadinho, pintinho. Ele não quis sair, ele não teve força, ele não quis, ficou lá. Ele ficou lá. Então, isso é uma consciência adormecida. A matéria está ali, o corpo tá. O corpo dele está lá, não está? O seu corpo está aí, mas não nasceu. Você é igual aquele pintinho que está no ovo. Eu já vi isso. Chegou na hora de gerar, né? Pedir sair da casca do ovo. Aí todos saem. E aquele ficou lá, descansando. Ele não quis sair. Ele não quis sair. Ficou lá no ovo. Aí você quebra o ovo para ver. O ovo não tá choco. O ovo tá pesado. Aí você deixa lá 1, 2, 3 e até mais, né? Até quando nascer do ninho. Depois que ela saiu do ninho, não tem jeito. Aí você quebra. Aí ele tá perfeitinho lá, gente. E tá cheio de água nele. E ficou ali. Ele parou de se alimentar. Ele tinha que consumir toda aquela água. Toda aquela forma de plasma ali, né? Gelatinosa ali. Ele tinha que materializar tudo aquilo. E ele parou. Aí ele morreu, sufocado. Ele não brilhou. Por que não brilhou? Porque não viu o rulial desse mundo. As consciências que não despertam são essas. Não atinge. Esse pintinho não atingiu a vida eterna. Ele não viveu, ele não nasceu. É igual a vocês. Aqueles que não atingem o despertar da consciência.
Aí vai chegar num ponto que você não vai precisar do sol mais, sol físico, não da lua, não das estrelas, não vai precisar. Você não vai precisar. Sua consciência despertou e você atingiu um nível eterno. Você não necessita mais das energias deles, não. As energias dele é para um campo de matéria. São coisas físicas. São energias físicas. Química. E você é palavra. Você é consciência. Aí é onde o Shomeshahu, o sol e a lua, eles não darão o seu brilho mais. Acabou. Você venceu. Mas enquanto você não atingir esse nível de consciência, quando a sua consciência não despertar, você necessita ainda. Você está morto. Vai permanecer morto. Vai permanecer morta. Não nascerá. O envolvimento neste mundo foi mais forte do que você. Você foi sucumbido. Você foi soterrado pelas imposições desse mundo. Você tem que vencer esse mundo. E você tem que entender que a nossa dimensão é agora, é aqui. Essas coisas físicas que você vê com os olhos, o Shomeshal é físico? É. A Lulial é física? É, você vê com os olhos. As cocabas, as estrelas, é físico. As nuvens é físico. Essa vara é físico. Você está vendo? Mas a minha palavra não é físico. E eu posso tornar as coisas, modificar as coisas físicas. E posso criar coisas físicas. Esse livro é físico? É físico. A palavra não é física. A palavra, antes que esse livro fosse escrito, nasceu a palavra. Então, a palavra é primeira do que esse livro. Portanto, eu leio ali, uma página dele, eu tenho infinidade de livros que eu não escrevi lá, mas que estão escritas pela palavra. Então, essa condição de vida é essa. Você não despertou. Tem que despertar. Você é um arquivo morto. Arquivo morto. Você precisa, necessita de cumprir o mandamento do sétimo. E qual é o mandamento que eu deixo para toda a terra, todos os povos e nações? O mandamento é esse. E o mandamento é este. Eu não falei, eis que novo mandamento vos dou. Você entender a escritura? Então, o mandamento é este. O mandamento é este, que creiam em Yahushua, para ter a rainha eterna. Mas em qual Yahushua ali que o livro da vida diz?
Tem pessoas que eu estou aqui, ela diz, né? Ah, eu creio em Yahushua, o nome de Yahushua é o nome do Messias, o nome do Pai, Yah, tá. Primeira coisa, você já faz acepção do pai e do filho. Você já não me conhece. Há tanto tempo estás comigo e me pergunta onde está o pai? Então, e, e quando se apresenta um Yahushua, né? Quando você fala assim, existe o Shua Meshal, o sol, tá cheio de nuvens, pessoas dizem, mas cadê? Espera aí. E se a pessoa ficar aí 200 milhões de anos e nunca aparecer, aí vai ter a certeza, né, que até naquele tempo não existe o sol. Ele não manifestou. O Shomeshau, ele não manifestou. Então, o Messias, né, que eles esperam, tem 2000 anos, ele não manifestou. Não existe esse Yahushua que você fala que está lá em cima. Não. Se eu estou aqui, eu digo que sou Yahushua, né? Eu estou declarando abertamente. Estou declarando abertamente que eu sou o Criador do mundo. Que eu sou o Yah, o Yod Revavi. E eu estou aqui. E onde estão os outros? Ou o pai e o filho que você diz. Que as pessoas dizem que não existe, gente. Está aqui. Quem tinha que vir sou eu. É a palavra. Porque você é muito materialista. Você ainda está na matéria, no ovo. Você não conseguiu escutar a sua mãe, a galinha, picar no seu ovo, ela dá os toques, ela faz os grunhidos. Aí você não vou te avisando que está na hora, que você tem que. Você não deu ouvido, você não ouviu. E eu estou anunciando. E você não está dando ouvido. Eu roxo, mas a mídia não vai mostrar você para todo mundo. E quando mostrar, a pessoa vai ter dúvida, porque tem muitos que dizem que é o Messias, mas você tem que esforçar e saber quem é o verdadeiro. Você tem que fazer prova de mim. Mas se Jesus não faz prova de mim. Já fizeram prova de mim, gente? Quantas vezes? Faz, você vai ver que eu sou o verdadeiro. Para que eu estaria dizendo, gente, isso tudo? Que sentido tem? O que eu vou ganhar nesse mundo de eu iludir alguém? Nada. Então, por isso que é necessário dizer a verdade, é mistério. Então faz prova de mim. E vedes. E então é necessário você sair. Eu estou te dando caloria. Porque com caloria seca a água. Eu esquento você e aquela água, ela vai deixando a sua temperatura as condições normais de vida. É igual o Shomeshal. Existem lugares que ele atingiu uma condição de caloria muito grande. Por quê? As regiões estão mais próximas dele. E quando dá o vento, Shomeshal atinge as pessoas através dos seus raios, né? Dos seus gases.
das suas formas químicas, né? E atinge as pessoas. É uma eletricidade, por isso que queima. A eletricidade é quente, queima. Eu já peguei 2 fios assim, ó, enfiei na tomada. A eletricidade passa aqui, não faz isso em casa, não. Não faça isso em casa, por favor. Não faça. Ela passa aqui e passa aqui. Mas se fosse muito forte a tensão lá, aí me queimava, eu esturricaria. É igual uma lâmpada. Ela é projetada, os filamentos dela, para certa polaridade, certa tensão. E se você coloca uma tensão maior, aqueles filamentos rompem e ela se queima. Então, por isso que eu não posso, eu tenho que te dar oportunidade. É por isso que eu explico bem simples as minhas coisas, né, gente? E explicando bem simples, dando esse montão de parábola, né? De metáforas do reino material, reino humano com o reino espiritual, para vocês entenderem. E eu falo de coisas materiais e você não entende. E se eu disser só coisas em Ruha? Aí que não vai entender. Então por isso que eu tenho que vir nessa forma simples, né? Aí muitos querem que eu venha nas nuvens. Como nas nuvens, gente? Onde você viu isso, gente? Vir nas nuvens, aparecer lá, Salvador do mundo nas nuvens. Tem que estar aqui, só. A coisa é aqui. A coisa é nessa dimensão. É o infinito positivo para lá e o infinito negativo para cá. E tem um infinito positivo para cima e um infinito negativo para baixo. E nisso você fica assim, ó. Tipo um avião. E você anda assim. O avião não anda assim. Esse negócio de foguete aí, isso é balela. Isso aí é conversa. Se tá assim, aí você vai no mar para você atingir o final do mundo, para lá e para cá. E você nunca vai conseguir. É o infinito. É o cosmos. Né? Por que as coisas se mostram redondas? Porque é átomo. É uma massa. Ele não se mostra assim. Porque é um corpo. É um ovo. É um corpo. Tudo é um corpo. E ele tem movimento. Porque o movimento tem assim. Porque se for assim, o movimento seria assim. Aí não ia ter vibração de moléculas. Quando você faz um movimento assim, aí tem vibração, aquecimento, resfria, as camadas se compõem, se contraem, se dilatam. Aí vem o vento. Isso aí que é a regência minha no cosmos. Você é tão pequeno, você tem, eu tenho essa minha regência. A chuva é minha filha. A noite também é minha filha. Por quê? Eu almejei muito tempo atrás, só que existia escuridade. O tanto de dificuldade que eu estava de viver. Era a minha melhor amiga. A chuva, o frio. Eu queria que o mundo ficasse opaco, bronze, e que tudo parasse. Porque eu estava parado.
Eu queria parar, desligar o relógio. Você que está com dificuldade na sua vida, não desliga o relógio, tá? Eu vou abrir uma porta para você de libertação na sua vida, tá? Você está no seu quarto agora? Você está pensando em desligar o relógio, né? Faz isso não. Você que está dirigindo, está pensando em desligar o relógio, faz isso não. Você está na sua mão com a, com a arma de fogo, você está com um material perfuro cortante, uma faca para te ferir, te machucar, se matar. Você que está numa altura, numa ponte, ou está num edifício, numa janela, para pular, tirar sua vida, faz isso não. Faz isso não. Eu sei o que é isso. Há recurso na sua vida. Ouça essa minha regência. Você que está com uma corda na mão, né? Para fazer alguma maldade com você, se enforcar. Não. A corda não foi feita para o teu pescoço. Lança ela fora. Fala assim, eu te venci, corda. A arma de fogo não foi feita para você. Se pegar a arma de fogo assim, eu te venci, arma de fogo. A faca, um punhal, ou uma espada, ou um material perfuro cortante qualquer, você fala assim, não, objeto cortante, perfurante, eu te venci e joga fora. Se você está com a mão cheia de comprimido na mão para tomar, não, pega aí e fala assim, eu te venci, eu não vou desligar. Eu te venci. Se você está com veneno na sua mão para ingerir, algum tóxico muito forte, uma overdose, você fala assim, agora nada me interessa mais, eu quero desligar. O relógio, não. Joga o que está na sua mão fora. Pisa nele, assim, eu te venci. E a Roxa me libertou. E a Roxa me disse para não desligar o relógio, porque há vida na minha vida. Aí depois você conta. Para você. E a Roxa me ama tanto. Oi, Roxa. E eu não sabia que tu existia. Eu não sabia que tu era assim. Tão valente, Roxa. Tão forte. Oi, Roxa, tu é tão forte, Roxa, que tu livrou-me da morte. E Roxa, para todos os povos e nações. Aminal. Oh. Campeão, campeão, vencedor, vencedora. É nóis.